muito obrigado, pastor Gilberto, Solange, pelo tempo de vocês de participarem aqui dessa live conosco, viu? Sejam muito bem-vindos. Nós é que agradecemos. Obrigada. Eu estava aqui apresentando vocês no começo, né, falando um pouco sobre o trabalho de vocês na Romênia, sobre o projeto e a campanha que vocês estão lançando também, dando uma introduzida sobre o trabalho que vocês têm realizado agora com o acolhimento de alguns refugiados da Ucrânia. Então, são muitas coisas para a gente conversar hoje, vai ser um prazer esse bate-papo com vocês. Mas para a gente iniciar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco sobre vocês, sobre a família, para quem está nos assistindo e ainda não os conhece, poder conhecer melhor. Ok. Bom, eu sou o reverendo Gilberto Coelho, casado com a Solange. Nós temos 3 filhos, temos 2 netos e um chegando por aqui, se Deus quiser, no dia 25, o 3º neto. E estamos na Romênia já há 22 anos, né? A gente está trabalhando numa cidadezinha, numa cidade chamada Mangália, né? À beira do Mar Negro. Acho que pertinho da Bulgária. Encostadinho, 12 quilômetros. E né, durante já há 25 anos, né, no campo, mas como que iniciou essa caminhada missionária de vocês, né? Como que vocês foram direcionados para a Romênia e como que também iniciou esse desejo de vocês de ter um ministério com missões? Nós estamos na Romênia há 22 anos, não há 25. 22 anos. Eu era pastor aqui em Rio Verde, onde eu estou nesse momento, em Rio Verde, Goiás, e eu senti o chamado para ser missionário. Naquela época ainda não existia a PMT. Era Junta de Missões Estrangeiras, e para encurtar bem a conversa, nós sentimos o chamado de irmos. No primeiro instante a gente pensou em Escócia, mas depois Deus mostrou que era a Romênia, e a gente foi lá. Já tinha uma missionária que estava trabalhando, começando um trabalho lá, e a gente foi para ajudar, porque ela, sendo mulher e ainda era solteira, lá era muito difícil de fazer alguma coisa. Então nós já estamos lá, já temos uma igreja, graças a Deus, um prédio próprio, aliás, o primeiro prédio próprio, digamos assim, da PMT na Romênia. Aliás, em toda a Europa. E para a gente poder conhecer um pouquinho da realidade da Romênia, né? A realidade de uma plantação de igreja onde vocês estão, né? Quais que são os desafios e questões assim transculturais que diferencia desse trabalho lá na Romênia? Vou deixar a Solange falar um pouquinho. Bom, na Romênia, lá eles têm algumas denominações que já são de muito tempo, mas por causa de uma lei que eles têm lá, eles não podem ter novas denominações. Então esse foi um pouquinho de problema também para a gente, porque a nossa igreja lá não chama Igreja Presbiteriana, ela chama Associação Cristã Presbiteriana. Então essa foi um pouquinho. Um pouco também a dificuldade que a Igreja Presbiteriana não era bem conhecida nem entre os evangélicos. Então tivemos um pouquinho de dificuldade entre os irmãos das outras igrejas que tinha na cidade já, a Igreja Batista, a Igreja Pentecostal, que teve assim no início um pouco de reticências conosco. Depois isso, graças a Deus, foi quebrado, agora temos um bom relacionamento com eles. Então isso foi um pouco difícil no começo para a gente. E os desafios assim de evangelização e discipulado com o povo romeno, né? Como vocês têm lidado com isso e quais são essas especificações para poder alcançar assim o povo romeno? As dificuldades lá é o seguinte, porque a Romênia, sendo um país muito frio no tempo do frio, a gente só tem possibilidade de evangelização no verão. Só que a cidade, por ser uma cidade praiana, litorânea, muita gente que vem para a Romênia, porque é o país mais pobre,
Então, muita gente vem da Itália, da França, da Alemanha, da Inglaterra, vem para lá. Então, assim, é bem difícil porque a gente vai evangelizar, eles são estrangeiros. Nossa cidade tem mais ou menos 45 mil habitantes e quando chega no verão, passa de 100 mil, 100 mil não pessoas, 100 mil, como é que fala? Visitantes na cidade. Turistas. Passa de turistas. Então, essa parte E a região que a gente mora, ela se chama Dobrodia, é a região mais difícil de evangelização. A gente já percebeu que lá, o que funciona mesmo é a ovelha gerando ovelha. Ou seja, as pessoas têm as suas amizades, convidam para vir à igreja, e a gente sair para evangelizar na rua não dá muito efeito, né? Não dá. Então, esse é bem diferente daqui no Brasil. Então, é assim, mais como a amizade. Eu faço uma amizade, começo a conversar, coisas vão acontecendo, visitamos a casa. Depois de um tempo é que eles começam a aceitar a vir num trabalho especial na igreja. E atualmente, quais têm sido as frentes de trabalho do projeto missionário de vocês, as atuações da igreja aí junto a essa realidade do bairro e da região de vocês? Bom, nós temos já a igreja mesmo, né, que hoje conta com 35 membros, né, porque, como eu disse, a Romênia é um dos 3 países mais pobres de lá, Romênia, Albânia e Bulgária. Então, em 2007, quando a Romênia entrou para a União Europeia, a maioria foi trabalhar em outros países. Então, hoje, se não tivesse acontecido isso, nós teríamos uns 80 membros e temos só 35. Mas nós estamos com um projeto que, aliás, está na página da PMT, um projeto que chama Projeto Limano Romênia. Né? Nós estamos construindo o que nós poderíamos chamar de a segunda igreja, mas lá vai ser mais do que uma igreja. Lá nós estamos construindo um acampamento, que aliás é o único acampamento evangélico ali da região. A gente, para poder sair para um acampamento, a gente tem que andar 600 quilômetros. Acampamento, eu falo assim, do nosso nível, presbiteriano, reformado, nesse sentido. E nós temos também, além desse projeto, que se Deus permitir esse ano, a gente está esperando que consiga terminar, o térreo já está pronto, a gente tem trabalho com crianças, tem reforço escolar, tem evangelismo, tem também aula de violão que a gente dá, e temos, além desse trabalho, ainda temos também um pastor que é romeno, que está abrindo uma frente de trabalho a 300 quilômetros de lá, perto de Bucareste, né? Faz parte da Grande Bucareste. E ele membro da nossa igreja e é sustentado, a maioria do sustento dele é da nossa igreja, o pastor Daniel. Então, esse é o nosso desejo. No momento, o nosso maior desejo é conseguir esse dinheiro para poder terminar o prédio, né, e podermos ter, por exemplo, os refugiados. Nossa igreja tem um lugar lá e nós estamos recebendo atualmente 4 só. Mas se esse acampamento já estivesse pronto, nós poderíamos estar recebendo mais 32 pessoas. E a gente não tem onde colocar, porque o acampamento não está terminado ainda. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente vai chegar lá. Então, resumindo, nós temos 3 trabalhos. A igreja de Mangalha, que já está estruturada como igreja, tem presbíteros, tem diáconos, ela é autossustentável, ela tem um trabalho junto ao Daniel, pastor Daniel, que ele já está com um ponto de pregação, e nós estamos com um outro trabalho pertinho de nós, que é em Limano, por enquanto com crianças. Então, são todas essas frentes de trabalho e que esse projeto, né, essa campanha, esse edifício, ia abraçar todos esses projetos, não é mesmo? E ser um ponto-chave, né, para poder diversos trabalhos de acontecerem aí na Romênia, né? É verdade.
Eu deixei fixado aqui no link da nossa live o link da campanha para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre essa campanha. No site tem fotos, tem contando um pouquinho da história, tem as metas que têm que ser alcançadas financeiramente também para poder atingir, construir esse edifício. Então, você pode acessar lá e também fazer parte dessa campanha, fazer a sua contribuição e ser parte do projeto que está acontecendo lá na Romênia. Então, é apmt.org.br/campanha Projeto Limano Romênia. Você pode acessar lá e conhecer um pouquinho mais. É isso mesmo. E, pastor, conta um pouquinho mais para a gente sobre essa campanha, né? Como que surgiu essa necessidade, como que vocês viram aquele local e viram que precisava ser construído mesmo esse prédio para poder alcançar mais romenos e alcançar as crianças, os trabalhos que têm sido organizados? Como que surgiu esse sonho? Olha, na realidade, a nossa igreja comprou um terreno lá, fica a 7 quilômetros de Mangalha. Mangalha é uma cidade que o Mar Negro, ele vem entrando por dentro um braço, o braço do Mar Negro entra assim, então faz a divisão entre Limano e Mangalha. Aí tem uma ponte que passa lá e tal, e nós compramos um terreno lá alguns anos atrás, e a igreja já pagou esse terreno, é um terreno de 1.000 metros quadrados, e nós fizemos esse projeto, né? Inclusive, se alguém depois quiser entrar em contato comigo diretamente, pode entrar, não tem problema. E a gente tem esse projeto, começou a construir, o térreo já está construído, então nós estamos precisando terminar o primeiro andar e o segundo andar. Então, para isso, nós precisamos de 84 mil euros. Nós estamos aqui no Brasil, praticamente aqui a última igreja que a gente está passando, a última igreja presbiteriana, e depois nós estaremos voltando para a Romênia daqui a uns dias, e nós já conseguimos, com a graça de Deus, pelo menos 20 mil euros, mas ainda precisamos de uns 60 e poucos, né? 63 mais ou menos. Então, o trabalho, nós já temos feito esse trabalho lá. Só que, por exemplo, agora era uma hora que, se tivesse feito, já tivesse construído, nós poderíamos estar ajudando os refugiados, nós poderíamos estar recebendo pelo menos 36 refugiados lá. E nós só temos 4, porque o prédio onde está não tem jeito, o prédio como está não tem jeito de receber refugiado. Na Romênia, tem apenas 3% da população é evangélica. E assim mesmo, nesses 3%, entram igrejas que aqui no Brasil nós não consideramos evangélicas. Tem muitas cidadezinhas que não tem nenhum trabalho evangélico. Aqui em Limano, realmente é assim. É uma cidade em que não tem nenhum evangélico. Nós somos os primeiros a estarmos trabalhando nesse local. Então, nós vimos dessa necessidade, começamos a trabalhar, tentamos trabalhar na escola. A Igreja Ortodoxa não nos deu abertura para isso. Aí nós pensamos de ter o nosso local. No começo nós fizemos em casa de pessoas, depois nós resolvemos e conseguimos ter esse local e começamos esse trabalho lá com as crianças, porque com adultos é mais difícil. Um pequeno detalhe, nesse ano que passou, no Natal, nós fizemos um trabalho especial de Natal e convidamos os pais. De todas as crianças, nós conseguimos 3 mães que foram até lá. Mas, para nós já vimos isso como uma vitória. Né? É uma vitória, especialmente porque, como nós dissemos, não tem outro trabalho evangélico lá, somente nós, né? Com a nossa participação nisso aí, somente nós. E existe assim um motivo por trás também de não ter, do cristianismo não estar no país, né? Não estar nessa região, de ter uma porcentagem tão baixa para ter esse espaço assim tão grande de sem cristianismo aí no país? A realidade, esse é o problema, é que o país se considera cristão.
A Igreja Ortodoxa, ela tem agora atualmente 82% da população é ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é uma que saiu da Igreja Católica por volta do ano 1100, 1100 e pouco. E eles, o problema de evangelização lá é isso. Eles dizem assim, nós somos os únicos cristãos verdadeiros. Então, quando você vai evangelizar uma pessoa que fala, eu sou cristão, é difícil, né? Porque a pessoa acha que... e eles têm muito um jargão lá, ser ortodoxo é ser romeno. Ser romeno é ser ortodoxo. Então, para eles, essa questão de... Eles falam muito em Deus, fala também muito no diabo, infelizmente, mas quando você vai falar de Jesus Cristo, aí ele fala, opa, cada um tem a sua religião. Às vezes você não está nem falando de religião, você está falando de Jesus. Mas eles, não, vamos deixar isso para outra hora, a amizade para por ali, mais ou menos isso. Mas por isso que quando a gente começa a ter uma convivência e eles começam a ver a vida que a gente tem, vendo testemunho, e aí então começa a haver um pouco de interesse. E quando a pessoa começa a vir à igreja, eles demoram muito tempo para se decidir. A gente percebe que a pessoa já está convertida, mas ela tem aquela coisa que prende. Aquele temor, né? Não tem perseguição religiosa, não tem a questão de falar que vai ser morto porque se converteu, não tem isso. Só que eles têm uma reserva, um medo de estar indo contra o que é a tradição do país e a tradição familiar de ser ortodoxo. Muitas vezes eles demoram a decidir porque eles ficam pensando, mas se eu me batizar, se eu me tornar um arrependido, porque é assim que eles nos chamam, os arrependidos, se eu me tornar um arrependido, a família vai me pôr de lado, vai me perseguir no sentido assim de zombaria e coisas assim. Então, esse é o nosso apelido lá, tá? Os arrependidos. Graças a Deus. E atualmente vocês estão trabalhando aí junto com outro casal de missionários e tem alguns outros também se preparando aqui no Brasil e já para logo mais poderem ir na Romênia. Mas qual área, assim, algumas pessoas que estão nos assistindo aqui, né, sentirem o desejo de ir trabalhar na Romênia, né, junto com vocês nesse projeto ou às vezes em alguma outra região que tem necessidade. Qual é o perfil da pessoa para ir poder trabalhar aí? Quais são as necessidades que quem está nos assistindo aí, quem sabe futuramente, poderá suprir no campo da Romênia? O trabalho com jovens é bem pequeno. E eu acho que é uma das áreas muito importantes. Com as crianças e com jovens é o trabalho. Então, aquele que tem o perfil de trabalho, principalmente com jovens, é muito importante lá. Jovens, adolescentes. Bastante. Agora, uma coisa, você disse... trabalho. Uma coisa, você disse um casal, não é um casal? A Irene e o Cristi. Mas o Cristi... Bom. A Irene e o Cristi... E o Gilberto e eu. E temos um seminarista agora se preparando, se Deus quiser, daqui a uns 3 anos, ele já vai estar. Agora, você falou também de alguém que está para ir. Temos um casal que está para ir, está se preparando, Eurico e Jaciane, eles são lá do Recife. E nós esperamos que em breve eles venham. Vai ter um encontro dos missionários da Europa, na França, esse ano em julho. E estive conversando com ele especialmente, e ele disse que ele estará indo lá e depois vai passar um mês na Romênia para ver como é que é o trabalho. Então, momentaneamente, somos só nós, já passaram outros, mas foram para outros países, e nós estamos esperando aí que Deus mande mais alguém para nos ajudar lá. Porque, como vocês podem observar, a gente já não está mais tão jovem. Então, é sempre bom ter mais obreiros, principalmente nessa realidade tão difícil que vocês estão relatando, né? E nessa região de vocês serem os únicos cristãos, né? A única igreja aí que atenda a cidade. E por isso que esse projeto é tão importante também, essa campanha que vocês estão lançando, né? De ser um lugar de comunhão, de adoração, onde mais pessoas vão poder se achegar aí à igreja na Romênia.
Então, se você está nos assistindo, querer conhecer mais desse projeto, você pode acessar o link aqui para poder, quem sabe, fazer parte desse projeto da Romênia. Às vezes Deus também está te levantando para ir para a Romênia, mas também às vezes Deus está te usando aqui para poder abençoá-los e ser um parceiro no ministério desses queridos missionários. É verdade. É verdade. E pastor, pode falar, Solange. Em relação ao trabalho de Limano, uma coisa que nós já estamos fazendo, já tem 3 anos, eu creio, que nós já fazemos acampamentos lá, só que usamos barracas. Aí é mais difícil, fica uma coisa assim mais difícil, mas nós já temos feito. Inclusive, eu creio que nós mandamos para você algumas fotos, algumas coisas de acampamentos sendo feitos lá. Alguns da nossa igreja, outros que foram feitos por outras pessoas que foram feitos lá. Inclusive, esse é um desejo nosso, porque se nós temos esse lugar, nós podemos ter os nossos acampamentos, mas nós podemos estar ajudando, servindo outras igrejas que possam estar fazendo, vindo até lá, porque lá é litoral, então atrai outras igrejas de outros lugares para vir até lá. E, de uma certa maneira, isso também nos ajudaria na manutenção desse prédio. Porque o aluguel seria pequeno, mas seria de uma maneira que nos ajude na manutenção do prédio. Já tem ajudado, mesmo do jeito que está. A gente tem alugado para os irmãos, especialmente uns irmãos da Hungria. Eles são húngaros romenos. E eles têm vindo lá, eles moram nos montes. Então, quando é verão, eles querem vir para a beira do mar. E eles têm vindo. Isso também tem ajudado, assim, financeiramente. Sim. Ao acessar esse link da campanha do Projeto Limano Romênia, vocês vão poder ver algumas fotos de acampamento que já tem acontecido no local, né? Trabalho com as crianças que vocês têm realizado sempre, acampamentos de verão, a gente tem sempre recebido os informativos de vocês sobre isso, então depois vocês deem uma olhada para poder conhecer um pouquinho mais desse local, que já tem sido bênção e que continuará sendo bênção também para o povo, povo romeno. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês sobre esse projeto é que acampamento, mesmo aqui no Brasil, é uma grande oportunidade de evangelismo, né, e de discipulado, e com certeza isso aí na Romênia também vai ser. Vocês já têm frutos que vocês poderiam compartilhar com a gente, alguns testemunhos, né, tanto do trabalho de vocês, quanto do acampamento com as crianças, frutos de evangelismo que vocês têm colhido aí na Romênia? Temos, para começar com o seminarista. Ele veio para a igreja quando ele era bebezinho, veio, foi ficando. Vinha assim, com a avó era membro da igreja e ele vinha com a avó. E cresceu, se converteu ali. Agora, hoje ele trabalha na igreja com a parte de louvor. E esse ano que passou agora, em setembro, ele começou o seminário, né? Já está pregando. Já está pregando. Ele fez antes um outro curso de TI, então que dá um pouco de sustento para ele, mas o interesse mesmo é chegar ao pastorado. E não só ele, a avó dele faleceu, o avô dele veio para a igreja, foi ficando, se converteu, hoje é presbítero. A mãe dele, né, a mãe desse rapaz, se converteu, né? A irmã dele se converteu e agora, antes de vir para cá, para a Romênia, no dia 9 de janeiro, eu tive o privilégio de batizar a irmã dele e o pai, os 2 últimos que faltavam. A família inteira está lá. Nós temos também um casal que é de Limano, que eles começaram a vir à igreja porque os filhos deles, hoje os filhos são mais velhos e infelizmente não estão na igreja, mas os pais começaram a vir porque as crianças vinham no trabalho e através disso o pai e a mãe pensaram: onde estão indo meus filhos? Vieram para ver aonde eles estavam indo, se converteram e eles são membros da igreja
de Mangalha, mas eles moram em Limano e é fruto do trabalho lá em Limano. né? Mas os frutos lá são, aos nossos olhos humanos, são pequenos. Nós sabemos que para Deus e no céu, uma alma vale mais do que todo mundo. Mas nos nossos olhos humanos parece tão pequenininho, né? E a gente crê que com a construção desse acampamento lá, vai ser uma chance muito grande, porque eles vão ter lugar para esporte. É lógico que sempre a base é a palavra de Deus. Isso aí nunca é deixado de lado. Por exemplo, eu ensino violão para eles, mas com que música? As músicas da igreja. Então eles já vão aprendendo a tocar o violão e cantar também, louvando a Deus, né? Mas por enquanto tem pouco, só 3 ou 4, acho que 4 alunos. Mas o importante é que eles estão ouvindo a palavra de Deus. Para nós isso é o mais importante. Com certeza. E você tem falado também dessa importância do treinamento de uma liderança local, né, para a própria ovelha alcançar outras ovelhas, né? O quanto que isso é importante aí na Romênia, né, de ter um nacional convertido evangelizando um romeno? Bom, foram muitos anos a gente trabalhando com eles e fazendo discipulado. E hoje, como a Solange falou, hoje nós temos 2 presbíteros, mas é interessante, os 2 presbíteros não pregam, mas nós temos 3 diáconos, dentre eles um que prega, que gosta de pregar. Então, um diácono que prega, um seminarista que prega. Já está pregando. A Irene, já está pregando. já está pregando, uma bênção. Nós estamos aqui e eles estão lá. Conosco ou sem a gente, eles estão lá e a coisa está indo em frente. A gente vê os frutos, só que é lógico, não é como aqui no Brasil, que a igreja se faz assim de um mês para o outro. A gente tem visto como as irmãs, os irmãos da igreja conversam com seus amigos, como convidam para vir à igreja. Então, é uma coisa assim que a gente vê que muitas pessoas que chegam ao contato conosco vêm através dos membros da igreja, dessa amizade que eles têm com essas pessoas. Quando passa uma dificuldade, eles entendem mais a dificuldade um do outro, porque estão no mesmo contexto. Aí, então, quando trazem até a igreja, consegue convidá-los e que eles venham à igreja, eles já ouviram dos próprios membros da igreja e já viram a vida deles. E a nossa igreja, a nossa igrejinha lá, ela é tão amorosa que acontece um fato bem interessante. Todo verão tem um casal que mora longe de lá, uns 150, 200 quilômetros, é um casal de pessoas idosas. Eles vêm, eles são da Igreja Batista. E eles vieram uma vez lá na Igreja Batista de Mangalha, não se sentiram assim muito bem recebidos. Depois eles vieram na nossa igreja. E eles gostaram tanto que já faz vários anos que no verão eles aparecem lá, os 2, o marido e a mulher, aparecem lá, e ela gosta de ler poesia, e a gente dá a chance, e tem aquele amor assim. Então, um dia, quando ele veio a primeira vez, eu falei para ele, o senhor é de onde? Ele falou, somos da Igreja Batista lá da cidade e tal. Eu falei, mas então tem uma Igreja Batista nessa rua aqui assim? Eu pensando que ele estava procurando igreja, né? Ele falou, não, eu sei, eu já fui lá, mas eu quero ver como é que é aqui. E depois nunca mais. E sempre que eles vêm na nossa igreja. É uma igreja pequena, mas com grande coração. Que bênção. Glória a Deus pelos frutos que vocês têm colhido e têm também semeado para poder continuar colhendo, né? Uma das questões que você comentou, né, que esse acampamento também servirá para poder acolher mais refugiados da Ucrânia devido à guerra que tem acontecido agora. E vocês já têm podido socorrer alguns refugiados que têm vindo, né? Vocês já comentaram sobre essas quatro pessoas que a igreja acolheu. Como tem sido também para a igreja poder fazer parte desse momento assim histórico, desse momento tão triste, já que a Romênia é vizinha aí da Ucrânia, né? Como que vocês têm observado e tem sido isso para a igreja acolher esses refugiados? Eu vejo isso como uma oportunidade que Deus está dando
para demonstrar o que é amor. Amor não é conversa, não é eu te amo. Amor é ação, né? Então a gente tem visto, eu tenho visto isso como uma oportunidade. É lógico que o nosso centro de conferência, nosso acampamento lá, eu creio que não vai ser usado mais para isso, porque quando acabar essa guerra, eu espero que antes de voltar para a Romênia ela acabe. Então, mas o nosso foco lá é no sentido de ajudar as pessoas, especialmente os irmãos. Aliás, lá a gente aluga, quando aluga é só para irmãos, só para crentes, de igrejas que são evangélicas. Então, esses refugiados que estão lá, pelo que eu entendi, eles não são... Porque quem está trabalhando lá agora é a Irene, nós estamos daqui. A Irene e os membros da igreja. Pelo que eu entendi, esses que estão lá agora, eles não são crentes. Então, é uma oportunidade deles estarem vendo como o crente se porta frente a uma necessidade. Então, eu creio que com isso também vai estar mostrando o amor que Deus tem por eles. Esse seminarista e um outro rapaz que está lá, eles também têm ido até a fronteira, como voluntários, ajudar na fronteira. Então, a igreja está empenhada. Os membros da igreja estão empenhados também no levantamento de doações que estão sendo levadas a outras igrejas que estão recebendo mais gente do que a gente. Uma coisa que eu percebi, a gente sempre sabe, mas às vezes tem ocasiões para a gente perceber melhor. Aqui, nós, nas igrejas que passamos, nós estivemos no Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, Barra Mansa, nós estivemos em Curitiba, São Paulo, São José do Rio Preto, enfim, e viemos aqui, estamos em Rio Verde. Uma coisa, eu só comentei que a nossa igreja está ajudando e alguns irmãos falaram, eu quero ajudar para ajudar vocês a receber essa família. Então teve gente que mandou, eu não pedi doação para isso, que a nossa igreja está fazendo isso, mesmo sem pedir doações, né, financeiras. Mas eu percebi assim que o povo aqui do Brasil, os evangélicos, os presbiterianos, porque a gente só foi nos presbiterianos, mas tem assim o coração aberto nesse momento de perseguição, nesse momento duro que eles estão passando lá, a gente pôde ver. É engraçado que eu também fui numa igreja que é presbiteriana, eu tenho um primo que é pastor, e na igreja presbiteriana independente, eu falei para ele sobre o projeto, tal, e falei que nossa igreja tem feito isso, mas não falei nada de doação. A igreja dele levantou R$1.000 para a gente mandar para lá para ajudar os refugiados. É Deus tocando nos corações. É muito lindo isso. Inclusive, até o senhor comentou comigo, né, de que vocês estão para poder voltar, que se tudo der certo, né, se todas as coisas cooperarem de vocês voltarem, para também auxiliar nessa questão iminente agora da guerra, né, dos refugiados, de poder acolher junto com a sua igreja lá, aqueles que estão chegando, não é mesmo? A gente está com muita vontade de voltar, porque a Irene está fazendo tudo que ela pode, mas a Irene não tem carro e nem dirige, né? E Deus nos deu, desde o começo, quando a gente foi para lá, eu pedi para Deus me dar um carro grande. E Deus me deu um carro de 7 lugares. É um carro romeno, desses que são um pouco mais baratos, mas são 7 lugares. Então, se eu tivesse lá, a gente talvez poderia estar fazendo mais coisas, mas Deus assim resolveu, né, que a gente tivesse aqui, e para mim eu vejo assim, até para mostrar que nós não somos, como é que fala? Indispensáveis. Deus usa quem Ele quer e quem está lá, né? Quem é indispensável é Jesus Cristo. Esse para nós é o mais importante. A gente está doido para voltar, viu? A gente tem comentado aqui nas redes sociais, né, porque as pessoas também querendo saber se a PMT tem missionários na Ucrânia, né, de como está a igreja na Ucrânia, mas infelizmente a gente não tem ainda um projeto na Ucrânia, mas a Romênia ali é um país de divisa, onde a gente tem mais proximidade, né, e até mesmo por conta disso vocês têm recebido esses refugiados, né? O quão próximo vocês estão ali da fronteira e de que forma mais a Romênia vai poder ser, assim, instrumento também, né, para alcançar esses ucranianos que estão vindo?
Então, a questão é a seguinte, onde está havendo a guerra, é assim, aqui está a Romênia, aqui está a Ucrânia e aqui está a Rússia. Eles estão lá no norte, como diz o mineiro, a briga, a encrenca está lá em cima. Nós moramos aqui embaixo, perto da Bulgária, mas ali no Mar Negro também tem uma divisa com eles. Então eles atravessam de lá para o lado de cá, tem o rio Danúbio, né? O rio Danúbio é que faz divisa, dá para ver de um país, dá para ver no outro assim. Então, eles estão vindo por ali, é por ali que a gente tem ajudado. Lá em cima tem outros fazendo, mas, por exemplo, falou que não temos nenhum trabalho na Ucrânia, mas os húngaros, que são presbiterianos também, reformados presbiterianos, eles têm trabalho na Ucrânia. Inclusive, e essa associação tem uma parceria com a APMT. Com a APMT, os nossos irmãos húngaros lá. E eles também estão ajudando. A gente fala húngaros, eles são descendentes de húngaros, né? E eles mesmos falam isso, mas eles são romenos. É na Romênia, na região da Transilvânia, que tem esse pessoal. E essa igreja reformada presbiteriana, ela tem, na Romênia, tem umas igrejas na Ucrânia, na Hungria e na Ucrânia. E essa associação tem uma parceria com a APMT. Então, de uma certa forma, a APMT está lá. Nós também estamos chegando lá. E existe, assim, alguma forma de talvez a igreja brasileira pode estar junto lá com vocês também, auxiliando esses refugiados em algumas necessidades, assim, que vocês observaram, que mesmo distante a nossa igreja pode estar presente junto com vocês? Em primeiro lugar, em oração. As pessoas estão sofrendo bastante, porque elas estão... Eu me ponho no lugar de sair da minha casa, das minhas coisas, e ir para um lugar que eu não conheço ninguém, não sei nem aquela língua, e estar dentro da casa daquela outra pessoa. Uma situação muito difícil. Não é? Uma senhora que está lá na igreja, a Irene estava contando para a gente, que ela e a filha lá na nossa igreja, ela não fala romeno. Ela é bem velhinha. Bem idosa já. A filha fala inglês, então é dessa maneira que se comunica. E ela chora muito. E ela fala que ela quer voltar para a casa dela, eu quero voltar para casa. Mas a informação que a gente teve, não sei se realmente mas a informação que a gente tem é que a casa dela não existe mais. Foi explodida. Né? Então, isso a gente vê. Tem uma outra, a minha filha, a nossa filha Raquel, também está recebendo, ela mora em Bucareste, e ela tem uma kitnet, ela está recebendo também na casa dela, lá nessa kitnet. E agora tem uma brasileira lá. Ela é casada com um ucraniano. Essa moça, ela é de origem evangélica, mas hoje não está em nenhuma igreja. Ela está lá com os 2 filhos. O marido dela está na Ucrânia. Não pôde vir. Porque os homens de 18 a 60 anos não podem sair. Então, o sofrimento dela com os filhos, será que vai ver o pai novamente? O marido novamente. Então, esse sofrimento é muito grande. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que conscientizar é orar por essas pessoas. Consolo. Pela chance de saindo dali, quem sabe vai ser a maneira que Deus vai mostrar o amor dele por eles, por essas pessoas, e quem sabe vai ser assim que eles vão aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Pode ser, no momento de angústia, que vá. Agora, financeiramente, é uma questão que ainda nós não temos todas essas informações, porque daqui a gente está assim, sem poder falar categoricamente, não, nós precisamos de tanto ou coisa assim, nós não temos. Mas esperamos, se Deus quiser, sábado, não esse, o próximo, nós estaremos voltando. Se tudo der certinho, se não tiver nenhum empecilho, nós estaremos voltando, esse é o nosso desejo. Aí nós teremos condição de mandar informações sobre isso, também se for. Mas
a própria igreja lá de Mangalha levantou doações, tanto financeiras quanto de roupas, porque eles saem sem nada. Nós achamos tão bonito, porque é uma igreja pequena, de gente pobre, mas que graças a Deus é dizimista, e eles fizeram um levantamento de oferta lá, deu R$2.200, uma igreja pequenininha. O equivalente a R$2.200, uma coisa assim que para mim isso foi muito lindo. Então, quando a gente estiver lá, nós vamos poder ver isso e podemos passar para vocês essa informação e o que poderia ser feito a mais. Mas horário específico, quando vocês virem alguma notícia e que vocês virem crianças, mulheres que estão saindo, são coisas muito difíceis. E um fato que também estamos enfrentando o inverno está se prolongando na região. Já deveria ser primavera, mas nós ainda estamos tendo neve, um frio muito intenso. E isso também é muito difícil para os refugiados. Uma senhora que chegou, uma mulher que chegou agora sábado, com o menino, ela tem 30 e poucos anos e o menino tem 9. Ela, quando chegou lá na igreja e viu um quarto pequeno, com a cama, 2 camas, mas é um cômodo pequeno, que ela viu a cama e sentiu que estava quentinho, ela chorou, porque os últimos dias ela tinha dormido no subsolo de um prédio, sem nenhum aquecimento, no chão. Então, quando ela viu ali, limpo, cama, aquecido, ela chorou. Então, é essa situação que eles estão... E são pessoas que há dias atrás tinham todo o conforto das suas casas. É uma situação assim, muito, muito difícil, né? Da gente compreender e da gente entender por que as coisas estão acontecendo, né? E todo o sofrimento. Mas a gente... louva a Deus por de alguma forma, a igreja está sendo relevante ali para eles, né? Demonstrando amor, demonstrando acolhimento e tendo uma oportunidade de mostrar amor e Cristo ali àqueles refugiados que estão vindo, né? Por conta da proximidade com a Romênia. E em outros lugares também, a gente sabe de outros missionários que têm acolhido e outros projetos também que têm acontecido para tentar amenizar a situação que eles estão, né? Então, louvamos a Deus também pela vida da igreja lá na Romênia, que tem acolhido, que tem sido um porta-voz de Deus ali em meio àquele caos, né? Louvamos a Deus por isso e continuamos aqui como igreja, realmente, como você falou, orando, intercedendo por essa situação que mesmo distante, muito pode a oração do justo, né? E isso que a gente tem que acreditar, não é mesmo? Então, e uma coisa, se alguém, por exemplo, que está nos assistindo, que tiver o interesse de saber mais coisas, quiser entrar em contato conosco, vocês estão autorizados a dar o nosso WhatsApp, né? Aí a pessoa só tem que falar, olha, eu assisti o programa, meu nome é tal, sou de tal lugar, eu gostaria de saber tal coisa. Estamos à disposição. Então, aqui, agora com esse negócio de WhatsApp, a coisa e a gente está aqui para isso, né? Para divulgar o trabalho, para saber mais. Por exemplo, tem gente que, mas como que eu faço para mandar? Inclusive, eu creio que tem gente mandando já ofertas, mas está mandando e não está especificando. Então, tem que ver só isso, né? Que quer ajudar lá, quer se associar conosco, tem que saber. Está lá o projeto, está na página, vocês sabem, aí vocês podem mandar. Isso, a gente vai deixar salvo aqui nas nossas redes sociais
todos os contatos dos nossos missionários para vocês entrarem em contato, né? Tanto para saber sobre a campanha do acampamento, que eles estão levantando recursos para poder construir, para poder edificar melhor lá o prédio que eles já têm, que vai ser bênção no trabalho deles. Também para saber um pouco mais sobre o trabalho com refugiados, que a Igreja da Romênia tem acolhido. Então, nós vamos deixar salvo aqui nas redes sociais todos os contatos deles, para vocês poderem acessar e manterem contato com esses missionários, quem sabe ser parceiro. Vocês levem também essas informações às igrejas de vocês, né, para poder conhecer mais dessa realidade e vocês fazerem parte desse projeto tão maravilhoso que tem acontecido lá na Romênia, mesmo aqui do Brasil, para que esse projeto seja um braço da igreja de vocês aqui no Brasil, lá na Romênia. Então, não deixe de entrar em contato com eles para conhecer essas notícias e muito mais que eles têm compartilhado nos informativos missionários deles. Não, e tem muita coisa. Por exemplo, quando nós começamos o trabalho, nós começamos numa casinha de barro, né? Um negócio bem assim. Eu prefiro assim, se a pessoa perguntar direto como é que foi o início, a gente contar tudo. Nós já tivemos trabalho de assistência a mulheres grávidas. Aquele das crianças, ensinar. Alfabetização, né? Crianças que passaram da idade de escolar. E aí, então, a gente teve um trabalho que foi muito bom, muitos resultados. Croitoria. De corte e costura. Corte e costura. Enfim, nós temos muita coisa. Afinal, são 22 anos, né? Então é difícil a gente falar tudo em uma hora, assim, não é possível. Mas nós estamos à disposição de quem quiser entrar em contato conosco, né? Ou se quiser nos visitar. Acabando esse período agora, se Deus quiser, termine logo esse conflito que está tendo lá. Se quiserem vir lá em Mangalha, nos visitar, ver de perto, passar um período conosco lá, vocês vão ser muito bem-vindos. O brasileiro pode ficar até 89 dias sem visto na Romênia. Então, venham conhecer o trabalho de Mangalha, venham conhecer o trabalho lá na Romênia, porque vale a pena vir. E quem sabe Deus toca no seu coração para ser missionário lá na Romênia conosco. Porque nós estamos aqui embaixo, a Romênia é do tamanho do estado do Paraná. Nós estamos aqui na pontinha, perto da Bulgária. Então tem muito lugar lá. A Solange falou de muitos lugares que não tem evangelismo. Igrejas evangélicas têm mais de 10 mil povoados, sem ter um trabalho evangélico sequer. 10 mil povoados. É muita coisa. Para um país pequeno como... Tem muito o que fazer lá. Sim, com certeza. Você que está assistindo essa live, então pode ser uma resposta de oração para o trabalho missionário na Romênia. Se você foi impactado de alguma forma, não deixe de entrar em contato, conhecer mais esse projeto, essa realidade do evangelho na Romênia, tão diferente da nossa e que precisa tanto de um trabalho evangelístico, um trabalho de discipulado, com jovens, com adolescentes. Você que tem esse perfil, não deixe de entrar em contato com eles para poder conhecer mais a Romênia. E desejando participar dessa campanha em prol do acampamento lá em Limano, também entre em contato, se quer saber mais informações também, entre em contato com os nossos missionários, a gente vai deixar tudo salvo aqui nas redes sociais. Tá, joia. Pode, como eu disse, pode deixar o nosso número de WhatsApp tranquilamente, não temos problema. Estamos à disposição para responder o que for perguntado, se a gente souber, é claro, né? Com certeza. Pastor Gilberto e Solange, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela dedicação, por poder compartilhar aqui com a gente um pouquinho da história de vocês, desses 21 anos, mas tenho certeza que seria um bate-papo aí para muitas horas para a gente conhecer, ser impactado pela experiência de vocês, né, pelo testemunho de vocês. Muito obrigado. Voltem outras vezes, viu? Foi muito bom esse tempo com vocês. Foi um prazer. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo e você, em especial, que nos proporcionou com o seu trabalho. Deus te abençoe. Tchau. Deus abençoe. Tchau.